Então, vejam vocês que vamos falar hoje, se Deus permitir. Só faltou você falar do Edson Maluf. Edson Maluf, eu devia ter falado em primeiro lugar. Meu querido Edson, o grande diretor da Legale, que está aqui também abrilhantando a nossa reunião de hoje. É tão comum a presença que às vezes até a gente esquece, com essa correria de falar, que eu sempre fui um quebrador de regras. Eu vou fazer apresentação de mesa, eu erro o nome, faço um monte de besteira. Mas é que todos já me conhecem, então peço desculpas de joelho, embora sentado, ao meu querido Maluf, dono da Legale. A Legale, já dei aulas lá e tal, estou sendo convidado aqui também para dar mais algumas aulas de abertura lá. Até que eles desistam, né? Esse cara é um chato, que vem toda hora aqui. Vamos falar então hoje sobre a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. É um tema um pouco desgastante, porque quando eu começo a contestar as figuras jurídicas, há sempre uma oposição muito grande. E por quê? Porque eu não gosto de ficar repetindo o que já se disse, principalmente porque às vezes você fala, fulano disse aquilo, outro disse aquilo, então pergunto, o que você diz? Nada. Tem que dizer alguma coisa. Não pode ser também totalmente contra aquilo que já disseram. Mas, na verdade, a teoria da imprevisão, eu me lembro do grande Vicente Hall, naquele prédio do condomínio Hortênsias, foi quando ele lançou o parecer dele publicado na Revista dos Tribunais, quando ele dizia que a teoria da imprevisão está presente em todos os contratos, como se fosse uma cláusula obrigatória e tácita em toda a contratação. Na verdade, na época, ele estava defendendo uma posição de mudança completa no estado das coisas. Então, houve a quebra da base do contrato, né? E aí Karl Arendts já falava naquela época que a base do contrato é fundamental, porque ela contém a essência da vontade daqueles que se propuseram a fazer alguma coisa. E assim, contrataram. Então, o que acontece? Depois de um curso que eu dei com mais 12 professores latino-americanos e europeus em Roma, foram 4 anos de curso, nós somos contratados pela União Europeia para a aula sobre responsabilidade civil, contratual e extracontratual, para que os alunos que recebiam lá uma fábula por mês, 750 euros cada aluno, de bolsa, para podermos fazer uma espécie de mosaico de um novo código para o mundo sobre responsabilidade civil. Nós estamos ainda em elaboração, temos várias reuniões, esse ano já tive 2, e logo no começo do ano que vem estarei também em Roma para discutir essa matéria com os professores lá. Só que lá eu vou como romanista, então, para dar aula de direito romano em Roma, é altamente antipático, porque eu chego lá, eles falam, você sabe também direito civil? Eu falei, mas é lógico, eu não sei, se eu sei direito romano, tem que saber direito civil e vice-versa. Eles falam aquela cara de quem não gosta muito. Em todo caso, a ideia é porque todos os códigos civis do mundo têm no seu bojo 80% de direito romano. Então, a União Europeia, ele falou, eu vou investir aqui nessa área, porque se há 80% de direito romano, é só estudar esses 80%, que em todos os códigos está presente, para nós fazermos um código internacional. E aí, então, em matéria de responsabilidade civil, desde a Lex Aquilia de Dâmino, que é da terceira metade do século III antes de Cristo, quando já se criou naquela época o Daminum Iniuria Datum, quer dizer, dado dano, deve ser indenização, que é a nossa teoria hoje moderna da responsabilidade objetiva, que trouxe todas essas transformações no direito moderno, mas com aquela essência romana que dá uma garantia estrutural fantástica ao direito civil, porque são séculos de utilização no mundo inteiro, sem contestação. Está presente. Romano, eu começo a dar aula de direito civil, começo a fazer citações dos artigos, todos eles, a maioria são de base romana. Vocês vejam também que deste curso
terminado esse curso em 2003, fui convidado para fazer uma palestra de encerramento do curso em Roma. E lá eu falei, eu preciso contestar alguma coisa do Código. Vamos ver o que o Código Civil tem de errado. E achei que o Código Civil nosso, a partir do artigo 478, por aí, na parte da teoria da imprevisão, tinha criado uma inovação que era uma repetição, uma cópia do Código Civil italiano. Então eu falei assim, já aproveito, já critico os dois, aí eles não me convidam mais para fazer palestra em Roma. Então lá na sala delle specchi, dos espelhos e tal, pude ir lá, eram 80 juristas, entre brasileiros e estrangeiros. De maneira que foi nessa época eu falei sobre este assunto. Pegou tanto que já estão querendo mudar o Código italiano, eu estou querendo mudar o Código Civil brasileiro e elogiei muito o Código português, quando falei dessa matéria em Lisboa e em Coimbra, e vou falar outra vez sobre a matéria neste ano, agora em outubro, em Salamanca. É uma verdadeira peregrinação, no sentido não de bombardear a teoria da imprevisão. É que a teoria da imprevisão é um nome, uma vestimenta moderna da cláusula rebus sic stantibus do direito romano. Então houve uma deturpação dos fatos. O que aconteceu foi justamente que, como houve depois da guerra, na França principalmente, com a lei Fayot, houve um problema de aumento do preço do carvão, os contratos todos se desequilibraram. Então todo mundo começou a teoria da imprevisão, fato imprevisível, etc. Mas o romano nunca falou em imprevisível, porque o romano sempre foi objetivo. Imprevisível é coisa do subjetivo. Quer dizer, eu acho ou não acho, o que está na minha cabeça, se é ou não é previsível. Como é que eu vou provar que eu poderia prever alguma coisa? Tudo é previsível, até a morte. De maneira que é preciso que a legislação se acomode mais com a tradição do direito romano, melhor do que ficar com o direito moderno, que é pós-medieval e que traz uma distorção completa no Instituto. Não no caso do nosso querido, o nosso querido professor da USP, citei agora há pouco, que fez o parecer lá no caso das hortênsias, né? Na verdade, o que aconteceu ali foi alguma coisa imprevisível. O aumento brutal no preço do material, mão de obra, e a obra não podia ser terminada com certo lucro, sem lucro nenhum às vezes, conforme o caso lá, sem que houvesse um prejuízo enorme. E ninguém pode fazer contrato para sofrer prejuízo. O contrato tem que ser sempre alguma coisa comutativa que beneficie as partes sempre em igualdade de condições. Agora, é o que dizia também sempre o Celso, quando falava das leis. Nós temos hoje o artigo 118 do Código Civil, que é Celso sob excelência, que é sempre saber o contrato ou a lei, não é ter a sua palavra, mas sim a sua força, o seu poder. A inteligência das partes, o desejo de fazer alguma coisa, de reverter em favor de ambas, é sempre presente no contrato. Por isso que ele falava da lei. Sire leges, ó que non est verba earum tenere. Saber as leis, ó que non est. Isto não é verba earum tenere. Ter a sua verba, o seu verbo, a sua palavra. Sed divim ac potestatem. Mas a sua força e o seu poder, a sua mensagem. E qual é a mensagem que existe no contrato? É sempre uma mensagem de lucro que as partes contratantes prevêem no momento da sua celebração. Não é possível que um contrato comutativo nasça com direitos e obrigações iguais e depois se modifique com a mudança das situações externas, quebrando-se a base do contrato, como diz Larentz. A base do contrato não pode ser alterada, porque senão ele muda de natureza. É um contrato comutativo, as partes sabem o que vão ganhar e o que vão perder, mudam-se as coisas, uma só vai ganhar, a outra só vai perder. Que direito é esse?
Nós não podemos admitir isso depois da teoria moderna, da teoria da imprevisão, que diz que é preciso que o fato seja imprevisível, imprevisto. Não há necessidade disso. O romano sempre foi objetivo. Desde Africano, quando falou no Digesto, acho que volume 60, se não me falha a memória, o Africano já dizia, rebus sic stantibus, as coisas têm que estar como estão, nasceram daquele jeito e têm que continuar daquele jeito, senão alguém vai ter prejuízo. É uma coisa muito simples, que depois foi formoseada pelo grande Justiniano, quando comentou as constituições de Constantino e etc. Nós vamos ver que ele criou o justum precium, a questão da ideia do preço justo, que hoje está em todo mundo, no Código Penal, no Código Civil, do mundo inteiro. Artigo 180 do Código Penal brasileiro, parágrafo, sei lá qual é, ele diz o seguinte, que as partes, quando compram alguma coisa abaixo do valor do preço, devem supor que seja produto de crime, porque ninguém vai vender alguma coisa na bacia das almas. Há também a lei aquela lei que fala sobre o aproveitamento das necessidades humanas, das fraquezas, que fala sobre a questão de que ninguém pode vender abaixo de 25% do valor, sob pena de ser considerado ato ilícito. Se é ato ilícito, é ilícito contratual. Ilícito contratual leva à nulidade do contrato, sempre e desde o artigo 145 do Código anterior, que já tinha aquele princípio romano de que nullum não é o que era... Quod nullum est, nullum effectum producit. O que é nulo não produz efeito. Então, desde o seu nascimento, não pode se falar em validade do ato. Isto com uma espécie de nariz de cera, nós podemos dizer que hoje a base contratual toda está nesta ideia da justiça. O Celso, que também falou sobre a questão do direito, o único conceito de direito que existe no Digesto, disse que o direito é a arte do bem e do justo. Just ars boni est, ars boni et equi. A arte do bem e do justo. Se a arte do bem e do justo, o direito não pode fazer mal. É um preceito ético que existe dentro da ciência jurídica. E também é justo, porque justum quer dizer ius, justum de acordo com o direito. É justo sempre aquilo que estiver de acordo com o direito. É mais do que legítimo, porque legítimo é aquilo que está de acordo com a lei, e a lei pode mudar. O direito não. Ele é sempre presente, desde a presença do direito natural, como disse o grande Santo Agostinho, o direito que Deus escreveu no coração dos homens. Aquele direito que nós sentimos, que nós sabemos que existe, e que não precisa regra nenhuma para nos dizer o que é certo e o que é errado. Na parte de extinção dos contratos, vem lá o verbo extinguere, que quer dizer, no caso dos contratos, contrato extinto, aquele que deixou de pertencer ao mundo jurídico. Esse contrato nem sempre se extingue. Há contratos que perdem a sua eficácia temporária, mas não se extingue. Então, eu chamo isso de neutralização do efeito contratual. Por exemplo, no caso de uma dívida de jogo, ela uma dívida de jogo é uma obrigação natural, não é obrigada, a pessoa não é obrigada a pagar. Mas ela pode pagar. Então, ela não a dívida não é exigível, ela não se extingue, mas ela pode ser cobrada, e se houver o pagamento, o romano dizia que há a soluce retentio, o direito de retenção do pagamento feito. Isso está também em todos os códigos civis do mundo inteiro. Se você consulta lá um advogado, você pagou essa dívida de jogo, não era obrigado a ter pago, então vamos lá pedir de volta. Não pode mais, porque embora a obrigação não fosse exigível, ela foi cumprida espontaneamente, então o direito existia. O que ele era inexigível
e, quando cumprido espontaneamente, ele é um ato jurídico hoje, negócio jurídico perfeito. Vejam, então, a questão da prescrição. A dívida prescrita é um outro caso de dívida que não se extingue ou se extingue para alguns, mas, na verdade, ela continua existindo, porque se houver o pagamento de uma dívida prescrita, o pagamento é válido e é irrestituível, mas é inexigível, porque não pode ser exigido. Essas situações mostram que o contrato existe em toda a sua plenitude. Realizada a vontade, ela tem o seu efeito. Pode haver uma paralisação, neutralização, ou então o efeito se extingue de uma vez. Quando é que existe a extinção dos contratos? Quais são as espécies de extinção? Você que é meio didático, e tentar mostrar para vocês quais são as espécies de extinção. Extingue-se o contrato ou pela imperfeição anterior. Então, dizia já o grande Carnelucci, que acabou escrevendo um livro sobre direito privado, né, um grande processualista, ele dizia o seguinte: o ato às vezes está doente, ele precisa ser convalidado. O convalescimento, veja até o termo jurídico é médico, o convalescimento do ato é o saneamento da sua imperfeição. Então, a imperfeição, quando é anterior, por exemplo, ato inexistente, segundo a teoria do Zacharias von Lingenthal, que criou esta teoria da inexistência do ato, que foi o primeiro alemão que comentou um Código Civil francês. Depois dele, todos os comentadores do Código Napoleônico, de 1804, todos eles fazem o comentário second la méthode de Zacharie, segundo o método de Zacarias. E o Zacarias já dizia que, às vezes, quando falta o consentimento no ato, ele nem chega a existir no mundo jurídico. Mas, como ele existe em aparência, ele produz efeitos. E esses efeitos precisam ser apagados. Disse com muita veemência entre nós, quando trabalhamos juntos no projeto do Código, o grande Miguel Reale. Era uma briga que ele tinha. O código, vocês veem nos manuais que o código, que é o ato inexistente ou negócio inexistente, não precisa ser anulado. Ele inexiste. Isso aí não tem cabimento, porque ele não existe no mundo jurídico, mas produz efeitos. Se vocês criarem um ato, por exemplo, um casamento em que não exista vontade, se ele foi celebrado, ele pode continuar produzindo efeitos também como putativo para o cônjuge de boa-fé. O cônjuge de boa-fé vai ter todos os direitos, como se casamento houvera. Esta situação é uma situação muito importante, que dá a característica de que a boa-fé vale mais no mundo jurídico do que as nulidades. As nulidades abrem exceção para o princípio da boa-fé. O grande princípio, que tem duas colunas jurídicas no direito privado, dizia Jorge Americano, quando representou o Brasil na ONU, meu grande mestre, saudoso professor Jorge Americano, ele dizia que sempre no direito privado há duas colunas. Uma da boa-fé, que tem que ficar intacta, e a outra em ruínas, que é a da má-fé. O resto, nulidade, efeitos, esses efeitos se programam no tempo, às vezes até com atos inexistentes. O casamento putativo, o credor putativo, quem paga a quem nunca foi proprietário um aluguel, amanhã não pode ser questionado, porque ele pagou a quem não era o proprietário do imóvel, por exemplo, porque houve um erro um formal de partilha, uma carta de sentença, o formal de partilha, que mencionou como herdeiro uma pessoa que não era. Então, os devedores continuaram pagando para ele aluguel, ele vendeu o imóvel, e é válida a venda, é válido o pagamento, por causa do princípio da boa-fé. Essa inexistência, então, eu admito como uma terceira característica do negócio jurídico, está ao lado da nulidade. A nulidade é quando o ato existe, mas é contrário ao sistema normativo. Então, ele não produz efeitos. Ex
tunc, ex tunc, desde o começo da sua elaboração. E a anulabilidade, que é o contrário, que só perde o efeito ex nunc. Por quê? Porque ele produz, o ato anulável produz efeito até quando for anulado. Enquanto ele não for anulado, ele está produzindo efeitos. Então é preciso que esses efeitos sejam apagados, porque senão ele acaba convalescendo pelo princípio da prescrição, que é, no caso, decadência, não houve o exercício do direito anulatório. Por outro lado, o contrato se extingue pela execução. Eu cumpro a minha obrigação, a outra parte cumpre a dela, o contrato se extingue. A quer vender, B quer comprar um objeto por determinado preço. Diz o 1132 do Código Bevilacqua e diz também o Código atual 481. O que é isso? É direito romano. Res, precium et consensus. A compra e venda existe com esses três elementos. Se não houver também o sentido consensual, desde a época de Gaio, 161 depois de Cristo, já era, o contrato já não podia ter efeito, porque, na verdade, o contrato tem que ser consensual. Contrato de compra e venda não é contrato real que se aperfeiçoe com entrega de objeto, mas simplesmente pelo consentimento. Tanto que pode haver uma rescisão de um contrato de compra e venda que nunca foi cumprido. Só as partes disseram, quero vender, outro quer comprar um objeto por preço, está fechado o contrato. Agora, mas o devedor do preço não pagou. O devedor da coisa não entregou o objeto. Então, nesse caso, o contrato é rescindido porque ele já existia, mas não foi cumprido. Quando existe o cumprimento de todas as obrigações, o contrato se extingue. A grande dificuldade que surge aqui, que nós vamos começar a entrar no tema da palestra, é da inexecução. A inexecução do contrato, quando o contrato é descumprido, inadimplido, o que acontece? O contrato está perfeito, só que ele não é cumprido. Aí nós temos que dividir duas situações. Ou existe o descumprimento com culpa, então vocês se lembrem, quando houver culpa, a mais violenta quebra do contrato, chama-se rescisão, o termo até mais pesado. Rescisão, só pode haver rescisão com culpa. Os manuais estão aí dizendo, leis, o código da 1829, 29, Código da Espanha, um horror, fala em rescisão dos contratos de ponta a ponta. Não há nenhuma distinção entre rescisão, resilição e resolução. Daí a confusão terminológica que se instaura no direito internacional. Porque não há uma diretriz. O direito é uma ciência jurídica, é uma ciência que precisa ser tratada com termos específicos. Então, quando eu descumpro um contrato com culpa, dá-se a rescisão. A rescisão ocorre nos termos do artigo, atualmente, 475 do Código Civil. Pode ser unilateral, só uma parte descumpre o contrato, bilateral, se os dois descumprirem. Da rescisão no 475, está escrito, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir aqui está escrito resolução, vejam o termo errado. Aqui deve ser rescisão. Eu cansei de dizer isso em palestras no Congresso Nacional, com os relatores do Código Civil do projeto naquela época, não me deram ouvido. Acabou passando esta ironia grave. Então, a parte lesada, se é lesão, é porque houve ato ilícito. Inadimplemento pode pedir a rescisão do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Essa posição é muito interessante, porque o contrato, a parte pode querer não rescindir, tornar ineficaz, mas ela pode precisar de que o contrato continue, porque é um negócio que não pode ser parado no meio, é um prejuízo muito grande. Então ela pode pedir ao juiz a continuidade do negócio, como autoriza o 475, mesmo em caso de rescisão. Então diz assim, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Se eu peço a continuidade do contrato ou não, eu só quero perdas e danos, em ambos os casos as perdas e danos são devidas, porque perdas e danos só são devidas com ato ilícito, e ato ilícito é culposo, tem que haver, então, a palavra rescisão para mostrar o descumprimento, a quebra do contrato. Então, vejo que, tecnicamente, temos aqui esta imperfeição. A culpa é voluntária? Causa a desestrutura do ato? Causa. E aí, então, existe a rescisão, já como mencionada. Quando existe o descumprimento sem culpa, então vamos dizer vocês, qual é a diferença do descumprir um contrato com culpa, rescisão, ou sem culpa, resilição? É que na resilição, também comumente chamada de denúncia, a resilição é um ato unilateral, voluntário, que não causa a ruptura do contrato, causa a extinção do contrato, porque a pessoa que resile ou denuncia está praticando um direito, exercendo um direito. Essa é a posição que eu sempre tenho botado nos meus pareceres e nas minhas defesas. Quem cumpre direito não pode praticar ato ilícito. É muito comum nós vermos pedidos judiciais aí em que se pede acumulado com perdas e danos, resilição ou denúncia de contrato, que é verdadeiramente inadmissível, o que eu mostrei também no caso da Brahma, em que eu ganhei 15 casos seguidos, que era todo ele baseado em casos de resilição. Vencido o contrato, qualquer parte pode denunciá-lo. Aí vem uma modificação desta regra, que já existia na época, e veio trazida para o Brasil, quando o Buzaide era reitor da Universidade de São Paulo. Ele me convidou, inclusive, para assistir essa aula, uma aula particular, desse grande mercador, um grande francês, que chegou aqui e disse: mas às vezes o contrato pode ser resilido, denunciado, mas essa situação pode causar prejuízo. Se houver causação de prejuízo, pode haver, então, uma continuidade do contrato para a pessoa não perder investimentos. Vejam vocês, foi com base nisso que eu dei um parecer uma vez para a Mercedes-Benz, mostrando que, embora o contrato estivesse vencido, ela não podia denunciar o contrato, porque houve uma troca de e-mails em que ela autorizou a concessionária a fazer um showroom de Mercedes-Benz, caríssimo. E então a pessoa investiu um dinheiro violento, 2 anos depois ela queria resilir ou denunciar o contrato. Eu disse, mesmo antes do Código Civil, eu disse, isso não é possível, porque é abuso de direito. Você tem que esperar um tempo para a parte que fez o investimento reaver esse investimento. Isso nós colocamos dentro do projeto do Código Civil, discutimos muito essa matéria, que é o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil. Então, resilição, veja que é uma palavra moderna, já que eu consegui colocar aí, por milagre. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente ou permita, não só a lei, mas também o contrato, que o contrato pode ser resilível, pode ser um contrato que possa ser denunciado, né? Arrependimento no contrato e tal. Opera mediante... Agora eu estou vendo bolinha. Opera mediante... essa luz é fantástica. É a luz do saber. Você olha aqui e já não sabe mais nada. Mediante... Agora piorou. Opera... Não, aqui é uma dobra. Aqui também, mediante denúncia. Vai ler assim, com 75 anos, está bem. O menino está bem. Estou com óculos aqui, qualquer coisa eu puxo os óculos. Denúncia notificada. Denúncia notificada à outra parte. Se pode, então, o contrato ser resilido com denúncia à outra parte, aquela história do 1, 2, 3, não brinco mais. O que é a denúncia? A denúncia chegam falando, olha, eu não quero mais contratar, pô. Acabou. 1, 2, 3, não brinco mais. Os alunos é que gostam disso, que nunca mais esquecem.
Então eu ponho, por exemplo, no contrato, que o contrato é retratável. Se for retratável, não pode haver aplicação dessa cláusula. Mas retratável pode, que as partes combinaram. Se a parte pode retratar, ela pode exercer direito de inexecutar o contrato, unilateralmente e voluntariamente. Sem quebrar o contrato, não há pagamento de perdas e danos. Agora, parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis, showroom, né, no caso da Mercedes, só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Quer dizer, a parte tem direito. No caso lá, eu pedi, a Mercedes fez acordo com base no parecer, porque eu dei parecer contra eles. Eles pediram parecer, eu dei contra. Então, falei, então vamos fazer o acordo. Se o Vilaça disse, isso é uma boca pesada. Pagaram o parecer? Ah, sempre pago. O advogado tem essa vantagem. Quer o cliente ganhe ou perca, ele sempre recebe honorários. Ou porque ganhou, ou porque perdeu. Rindo ou chorando, o advogado sempre recebe a sua remuneração. Às vezes. Às vezes. Tem gente que se arrepende da contratação. Não, eu estava brincando aqui, que eu fui uma vez contratado, eu e o Rogério Tucci, fomos colegas de escritório 16 anos, para um aguentar o outro. O Calabrês, nossa, mãe, eu sou bonzinho e tal. Mas é um pau violento. Nós dois sócios, 16 anos. O cliente não pagou honorário, mas nós estávamos na procuração, tínhamos que fazer uma sustentação oral. E ele adora ainda, porque está vivo, fazer sustentação, ele baba, fazer audiência. Eu detesto, eu gosto, mas vamos dizer, não exagero muito. Então agora eu já não faço mais audiência, nada. Porque ele está velho? Não, é porque ele não quer mesmo. Aí fomos fazer a sustentação oral, uma belíssima defesa que ele fez, e ganhamos o caso. Ele saiu chateado do tribunal. Por quê? Porque nós ganhamos, porque o cliente não tinha pago. Quer dizer, fizemos um tremendo serviço, o cara ganhou a causa, não pagou, e então causou um extremo mal-estar para nós outros advogados, que fomos comer um sanduíche lá embaixo, não podia nem comer um cordon bleu, que a gente comia lá, rachava um cordon bleu. Negócio de louco. Inichoso de loque, como dizia o francês. O cliente não muda. O cliente é sempre o mesmo, uma figura fantástica. Por isso agora é o seguinte, chegou, pague antes, dá um cheque sem fundo, não adianta. Agora, outra coisa, porque a aula às vezes vai ficando chata, que nem o palestrante aguenta. Então tem que contar umas piadinhas e tal. Pergunta, por que você fica contando essas coisas, meu filho, todo bravo e tal? É porque eu sou um hilário, né? Eu gosto de dar risada, porque dizem que quem ri mais, vive mais. Então eu estou nessa ilusão. Como diz o italiano, dolce illusione, di fare qualcosa. Oh. O pessoal gostou da cobrança do honorário. Positivo. E, por último, a resilição, que pode ser, então, um exercício de um direito, que pode estar na lei. Exemplo, que eu sempre dou exemplo, porque quem não dá exemplo não sabe, né? Porque é só teoria, tem que dar exemplo. Agora eu não sei mais. Qual é a denúncia unilateralmente em que está na lei? Por exemplo, a lei do inquilinato. Se ainda não mudou, que aquele, né? Não mudou. Só um pedacinho. Para quem escreveu um tratado sobre... Fala geral. Fala geral. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, deve ser assim. Palavras da salvação. Então, vocês vejam que a denúncia na lei do inquilinato, se o contrato for por 2 anos e meio, pode haver denúncia pelo proprietário, que é um negócio difícil, né? O proprietário não querer mais o contrato. Já deu 2 anos e meio de coisa, então ele tem direito de exercer essa resilição unilateral. Ou então, quando o contrato é retratável, as partes podem, por exemplo, pedir um melhor comprador,
Apareceu um melhor comprador, eu desisto do primeiro negócio e faço o segundo. Está previsto no Código Civil. Então, tudo isso é possível unilateralmente. E quando é que existe a resilição bilateral? Ficou fora de ordem, para variar os nossos legisladores. O distrato, diz o 472, faz-se pela mesma forma exigida pelo contrato. O distrato quer dizer a resilição bilateral. As duas partes resolvem extinguir o contrato. 1, 2, 3, não brinco mais para as duas, extingue o contrato e acabou. Nesta altura, vejam que ainda se fala que no Código anterior era a mesma regra, que era 1093, por aí, no Código anterior. E o distrato faz pela mesma forma exigida pelo contrato. Mentira! Porque o distrato ele se faz com a manifestação da vontade. Se houver a manifestação num documento particular e a vontade foi escrita numa escritura pública, eu não preciso fazer uma escritura pública para fazer uma denúncia do contrato. Quer dizer, são coisas que vão sendo repetidas e que não tem nenhum suporte. Eu estou com 51 anos de advocacia. Nunca vi um caso desse. Nem vai acontecer, porque é uma coisa impossível. Pela mesma forma do contrato, o cara fazer uma escritura pública para fazer uma denúncia. Puta vida. Porque era a venda de imóvel. Foi feito por escritura pública, para constituir o negócio, mas não para você desistir, ou renunciar, ou denunciar um contrato, que pode ser feito por uma carta. E se provado até por testemunhas. Eu defendo essa ideia, embora seja sempre sozinho na doutrina. Todos são contra mim, graças a Deus. E a outra situação de inexecução sem culpa é o caso da resolução. Então, estudamos. Rescisão, culpa. Resilição, sem culpa. Unilateral, bilateral. Resolução é voluntária? Não. É involuntária. Porque não depende da manifestação da vontade das partes. A resolução pode ser um distúrbio contratual causado por uma inflação. Não é? Por exemplo, também resolve-se um contrato quando, por motivos alheios à vontade das partes, elas não podem executar o contrato. Por exemplo, eu vou levar uma mercadoria para entregar no Porto de Santos, cai lá uma barreira e o caminhão fica parado na Serra do Mar e eu perco o embarque da mercadoria. É uma situação, resolve-se o contrato, não houve culpa de ninguém, motivo alheio à vontade das partes, caiu uma barreira. Vejam que aqui é que entra a teoria da imprevisão. O Código Civil Novo trata dessa matéria, da resolução por onerosidade excessiva, trata dessa matéria no artigo 478. Este, um artigo que foi copiado do Código Italiano, deixa eu ver se eu trouxe aqui o Código Italiano, que diz o seguinte: nos contratos de execução continuada, ou periódico, ou de execução diferida, se a prestação de uma das partes tornar-se excessivamente onerosa, direito romano, alha extraordinária, em razão de acontecimentos extraordinários, direito romano, e imprevisíveis, tem nada a ver com direito romano. Essa é a falha do artigo, porque não seguiu a tradição, não tem nenhuma postura de segurança jurídica nessa ideia de imprevisíveis. A parte que deve prestar, então, resolve-se o contrato, porque ela não podia prever. Aí vem o nosso Supremo Tribunal Federal e nega a aplicação da teoria da imprevisão, em alguns casos, quando houver previsibilidade. Por quê? Porque a teoria da imprevisão só existe quando, na verdade, estão presentes os seguintes elementos: fatos imprevisíveis ou imprevistos, imprevisíveis que não podem ser previstos, imprevistos que nascem de uma hora para outra. Onerosidade excessiva, aqui tem direito romano, é a alha extraordinária. Ou prejuízo, enriquecimento indevido ou injusto. E o contrato é comutativo. As partes sabem o que vão ganhar e o que vão perder. Fizeram um contrato num sistema inflacionário. Então, elas sempre têm que prever que vai haver uma inflação. Ninguém poderia contratar. Vejam que absurdo
a que o direito moderno chega, trucidando a cláusula rebus sic stantibus do direito romano. Se as coisas estão como estão, devem continuar como estão, porque o contrato é comutativo, as partes estão em igualdade de situações. Porque se as coisas modificarem, a balança quebra a sua posição de igualdade e aí uma parte só vai ganhar e a outra só vai perder. Que tipo de contrato é esse? Contrato aleatório. As partes fizeram um contrato comutativo e vão ter um contrato aleatório. Verdadeiro absurdo. E os juristas cruzam os braços e deixam esta barbaridade acontecer no mundo inteiro. Estava fazendo essa palestra quando eu fui interpelado pelo professor Knütter, da Alemanha, que deu aula conosco lá 4 anos. Professor, o senhor esqueceu de citar o parágrafo 113 do Código Civil Alemão, que foi modificado, coincidentemente, em janeiro de 2002. O Bürgerliches Gesetzbuch, que é o BGB, Código Civil Alemão, que é de 1900, foi modificado em 2002, junto com o Código Civil Brasileiro. E aí, então, ele começou, eu falei, então leia para mim, mas leia em francês ou alemão. É alemão não, porque eu não entendo de alemão. Aí ele leu, de cabeça ele sabia, ele deu o artigo, as partes, aí vamos ver o direito alemão. Direito alemão, que diz o seguinte: havendo mudanças graves nas situações que integram a base do contrato, viu? É a teoria da base do contrato, depois de sua celebração, a alha extraordinária, em razão de fatos, em razão das quais os contratantes, não o celebrariam ou fariam com outro instrumento, outro conteúdo, se tivessem podido prever as mudanças. Então, o Código Alemão continuou com a teoria da imprevisão. Quer dizer, que você só pode aplicar essa teoria do desequilíbrio econômico, do contrato, quando? Quando a parte não tiver podido prever. Isso é um problema subjetivo. Não interessa se a parte pode prever ou não. O que interessa é que houve a modificação. E se ela tenha previsto ou não, o desequilíbrio ocorre, muda a natureza do contrato, comutativo passa a ser aleatório, uma parte só vai ganhar e a outra só vai perder. E onde fica o jurista? Com os braços cruzados? Onde fica o direito sem aplicabilidade dessa regra? Vejam que isso é um verdadeiro absurdo. Então, nesse caso, ele acabou concordando comigo e mostrou também essa ideia de que houve, no caso, uma situação que é a mesma que existe no artigo 478 do Código Civil. Veja, os contratos de execução continuada, cópia do italiano, ou diferida, e se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, onerosidade excessiva, está certo, direito romano, com extrema vantagem para outra, direito romano, em virtude de acontecimentos extraordinários, a alha extraordinária, direito romano, e imprevisíveis, direito moderno. Quer dizer, quebra toda a estrutura milenar de um direito por causa de uma besteira que aconteceu depois da Idade Média. Vejam como é importante usar as regras, os princípios. Eles são eternos. Os romanos descobriram os princípios, baseado em todo o direito que veio do Egito, direito que veio da Grécia, e fizeram uma estrutura que hoje é o mundo inteiro. Para destruir uma situação dessa, precisa quebrar a lógica jurídica, quebra a segurança do direito. Então vejam que, tirando essa palavra imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, porque houve alguma coisa que aconteceu, independentemente da vontade das partes, alterou-se a natureza do contrato, uma parte só vai ganhar e a outra só vai perder. E qual é a minha defesa em mais de 5 pareceres que eu dei depois do Código Civil? É a seguinte: mais importante do que esta aberração que está no 478 é o capítulo inteiro do Código Civil que fala do enriquecimento sem causa. Ninguém pode enriquecer-se sem causa. O enriquecimento sem causa é um enriquecimento que não foi previsto no contrato. Então, eu não posso contrariar
todos esses princípios. Dizer, vai acontecer um negócio desse e o jurista vai ficar de braços cruzados? Por isso é que eu contesto esta posição, também do artigo 317, lá da parte geral, que fala em situações imprevisíveis, porque toda vez que o direito moderno usa o subjetivismo, ele destrói o direito romano, que sempre foi objetivo. É a história que eu digo para os meus alunos: pão, pão, queijo, queijo. Pô, direito romano não tem erro. Houve o desequilíbrio, alguém vai perder, outro vai ganhar. Tem que reequilibrar, porque senão alguém vai ficar rico à custa do outro. Só porque passou o tempo, só porque aconteceu alguma coisa imprevisível, então ninguém mais poderia contratar. Porque tudo é previsível, de tal sorte que existe aqui um projeto no Congresso Nacional meu, para justamente tirar essa palavra imprevisíveis do Código Civil. Com isso, nós negamos a aplicação da teoria da imprevisão na base de onerosidade excessiva. Dada a onerosidade excessiva, a alha extraordinária, o prejuízo, é preciso que se restaure o contrato para que os interesses que foram nele estampados não sofram deturpações e nem os contratos percam a sua natureza sem a participação da vontade das partes. Eu agradeço a vocês a paciência por me ouvir.